Deus não se esquece dos pobres. Você já ouviu alguma pessoa em tom de brincadeira dizer: não fala mais com os pobres, não, esqueceu dos pobres? Sempre num tom de brincadeira, dizendo assim: olha, o pobre é desprestigiado, ele é invisibilizado, as pessoas não prestam atenção nele. E precisamos entender que, por mais que seja em tom de brincadeira, isso transmite uma realidade. O pobre é marginalizado e boa parte das pessoas preferem não enxergar a miséria, a pobreza humana. As pessoas preferem estar sempre cercada de outros que têm recursos do que se perceber em volta de pessoas que vivem na necessidade. O livro de Provérbios, no capítulo 19, nos traz importantes alertas com relação ao cuidado com os necessitados. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e quero te convidar a um tempo devocional meditando em Provérbios, capítulo 19, entendendo como a sabedoria pode então interagir com a pobreza. Pegue sua Bíblia, vamos ler juntos. É melhor o pobre que anda com integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom agir sem pensar, quem tem pressa erra o caminho. A tolice do homem transtorna o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita. As riquezas trazem muitos amigos, mas o pobre é abandonado até pelo amigo. A testemunha falsa não ficará impune, e o que fala mentiras não escapará. Muitos procurarão o favor do nobre, e todos são amigos do que distribui presentes. Todos os irmãos do pobre o rejeitam, muito mais seus amigos se afastam dele. Ele os procura com súplicas, mas eles já se foram. Versículo 14. A casa e riqueza são heranças dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. A preguiça faz cair em sono profundo e o preguiçoso passará fome. Quem guarda os mandamentos guarda sua vida, mas quem faz pouco caso dos seus caminhos morrerá. Quem se compadece do pobre empresta ao Senhor e este lhe retribuirá o seu benefício. Não há nenhuma novidade nisso que acabamos de ler. Todos nós conseguimos averiguar na nossa sociedade que de fato assim se estabelece. Pessoas preferem andar com quem tem posses, com quem tem recursos. É o ter em detrimento do ser. É melhor ser um perverso rico para a nossa sociedade do que um pobre íntegro para muitos. Mas não é a realidade do texto. O texto está dizendo que é muito melhor o caminho da pobreza com integridade do que a perversidade à custa de muita tolice. O texto nos fala que sim, todo mundo quer estar perto de quem dá presentes, de quem tem dinheiro, todo mundo procura o nobre. E ele fala de forma muito clara que aquele que empobreceu, até os seus irmãos o rejeitam e os seus amigos ele já nem encontra. E quantas vezes a gente não vê isso? Pessoas que tinham muitos recursos e quebraram e agora todos os amigos foram embora. Ninguém mais se faz presente, ninguém quer cuidar, ninguém mais liga. Sim, a nossa sociedade é interesseira. Se relacionam por aquilo que o outro pode oferecer. Mas o verso 17 desse texto nos traz uma lição muito preciosa e importante. Vai nos dizer que aquele que ajuda, se lembra, aquele que se compadece do pobre, na verdade, ele está fazendo um investimento. Ele está emprestando a Deus e Deus irá lembrar e vai lhe beneficiar. Nós não devemos fazer nada por barganha, por troca. Nós não podemos viver esta vida aqui pensando em ajudar o próximo, esperando receber algo do Senhor. Mas é um fato que nós plantamos e colhemos. E quando nós abençoamos os necessitados, quando nós abençoamos os vulneráveis, quando nós olhamos com carinho para aqueles que estão vivendo um cenário de empobrecimento, temos um investimento não apenas aqui nessa terra, mas acima de tudo no reino dos céus. Pois estes são constituídos os pequeninos do Senhor, aqueles que precisam de cuidados. É por isso que eu e você precisamos ter o coração cheio de misericórdia, de compaixão, de empatia e abençoarmos a vida daqueles que estão, por alguma razão, em vulnerabilidade, aqueles que estão marginalizados, aqueles que estão invisibilizados em nossa sociedade. Que você passe a olhar para as pessoas não por aquilo que elas têm, mas por aquilo que elas são. Quantas pessoas de boa índole, caráter, sábias, estão sim vivendo um período temporário na pobreza e quantos outros perversos, malignos, estão cheios do dinheiro, porém a sua boca é veneno e o seu caminho leva à sepultura.
tome cuidado com quem você anda. É melhor andarmos com pessoas íntegras do que simplesmente com pessoas que têm recursos. Que eu e você não sejamos como esses tolos que buscam apenas o outro por aquilo que ele pode oferecer, mas que sejamos sempre aquele que está com as mãos estendidas, pronto para cuidar de quem precisa. Pai bondoso e querido, nos dá um coração sensível, Pai, nos faz percebermos as mazelas desse mundo e agir com bondade, compaixão, misericórdia. Que as nossas mãos, ó Deus, sejam as tuas mãos a agir e a cuidar, que possamos ser agentes de bênçãos nesse mundo, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cuidarmos do órfão, do necessitado, da viúva. Nos ajuda a termos um olhar de misericórdia para com esse mundo. É no nome santo de Jesus que rogamos a tua bênção. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Aguardo você amanhã às 21h30.